Vamos conversar sobre a anamnese e a conceitualização cognitiva. Isso foi uma dúvida, né, como eu falei para vocês, de um colega da pós, que me mandou uma mensagem no grupo lá da pós e também no, no Instagram, né? Ele falou, Viviane, nossa, tô com muita dúvida nisso. E acabou que eu fiz uma enquete, várias pessoas colocaram que também tinham dúvida, né? Então eu tirei um tempinho aqui para a gente começar a conversar sobre isso, tá? A conceitualização cognitiva é um dos fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Então, em todas as sessões, nós vamos nos adaptar, né? Nos acostumar a usar a conceitualização cognitiva. Mas a anamnese tem uma outra característica que eu vou contar aqui para vocês, né? Que a gente vai conversar sobre isso. Então, primeiro, para quem não me conhece, primeira vez que está me vendo aqui, eu quero me apresentar, né? Eu sou formada em psicologia aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz formação também na terapia cognitivo-comportamental, fiz pós em desenvolvimento humano, sou mestre em saúde, estou atualizando, né, os estudos, né, através de uma pós-graduação também na terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu atuo na clínica desde 2010 e sou atualmente professora da graduação em psicologia aqui na minha cidade. Nós vamos abordar, então, os pontos chaves da diferenciação entre a anamnese e a conceitualização cognitiva, tá? São instrumentos, né, que a gente usa para avaliação do paciente, então, às vezes, acontece essa sobreposição e, às vezes, a gente se sente um pouquinho confuso com relação a isso, mas são coisas diferentes, né, e, ao mesmo tempo, possuem pontos em comum. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Eu quero contar para vocês que quem ficar até o final, claro que eu vou dar algum presente para vocês, né? Os meus instrumentos vão ficar disponíveis para quem quiser, para quem não tiver ainda, né? Acesso a esses instrumentos, pode me mandar no WhatsApp. Todos vocês têm meu número agora, né? Pessoal, é muito bom ficar pertinho, andar junto. E então vocês podem me chamar lá no meu WhatsApp que eu mando para vocês o PDF para vocês terem acesso a isso e começarem desde já, né? A partir de amanhã já aplicarem esses instrumentos na prática de vocês, tá? Então, primeiro eu quero trazer para vocês o que é uma anamnese. A anamnese, a gente usa esse termo, né? O paciente geralmente não entende o que é isso, né? Quando eles entram em contato conosco, na primeira live que eu fiz para vocês, né, profissionais de saúde, eu falei da importância da gente ser muito claro na comunicação, né? E às vezes a gente falando a anamnese, quando o paciente liga, né, pedindo para marcar um horário, aí você fala, não, eu preciso fazer a sua anamnese. O paciente não tem noção do que é isso, a gente precisa ser muito claro para explicar, né, que antes da gente começar efetivamente o tratamento, a gente precisa fazer uma primeira avaliação no quadro desse paciente, né? O que ele vem demandando da nossa abordagem terapêutica. E geralmente a gente faz isso por meio de uma entrevista. Por que eu falo geralmente? Porque nós temos instrumentos de rastreio também, né? Então, que podem certificar a nossa primeira percepção ali na anamnese. E isso pode sim englobar, né, essa primeira análise. Você pode fazer rastreios de TDAH, por exemplo, você pode fazer rastreios de ansiedade, de depressão. Tem vários instrumentos que a gente pode usar para essa primeira avaliação clínica, tá? E o objetivo dessa avaliação é justamente obter informações relevantes do paciente. A gente precisa levantar ali o histórico de sinais e de sintomas que ele vem apresentando, né, no decorrer da vida. A gente precisa conhecer quais são os antecedentes familiares desse paciente. A gente precisa conhecer quais são as relações pessoais dele, qual é o meio social que ele convive, qual é a dinâmica familiar e afetiva dele. Então, tudo isso a gente vai fazer na primeira entrevista, que é esse primeiro encontro, né, que a gente tem ali com o paciente, tá? E aí, o segredo de uma primeira entrevista, né, de uma excelente entrevista, de uma excelente anamnese, nós proporcionarmos ao nosso paciente esse ambiente de escuta acolhedor, né? Então, a gente precisa ter um ambiente acolhedor e precisa fazer um movimento de escuta que seja acolhedor também, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, o nosso ambiente era muito físico, né? Agora, o nosso ambiente está muito virtual e não importa, né, se ele acontece de modo on ou de modo off, né? A gente precisa trazer esse acolhimento para o paciente. Tá? O movimento da empatia
também é completamente importante, tá? Então, você conseguir ir lá no lugar que ele está te contando e desenvolver uma, 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 uma resposta, né? Mesmo, sentir aquilo que ele tá, mostrar para ele que você entende o que ele está te contando, tá? Isso vai transparecer também respeito, e a forma como você responde a isso, a forma como você interage a isso, vai demonstrar a sua autenticidade, a sua presença naquele movimento de escuta, tá? Naquela relação terapêutica. E aí, através de uma comunicação efetiva e de uma compreensão adequada, a gente consegue levar o paciente para essa excelência da anamnese, tá? Que eu vou falar mais à frente um pouquinho aonde que a gente atinge esse ponto alto, tá? Existem aspectos, esses são os aspectos essenciais, né, para se desenvolver uma excelente relação terapêutica. A relação terapêutica, a gente está dentre os pontos da terapia cognitivo-comportamental, junto com o plano de ação, junto com as tarefas de casa, né, que tem maior eficácia e efetividade, né, para o resultado terapêutico do paciente. Então, a gente precisa, né, se esforçar para se fazer empático, se fazer presente, se fazer acolhedor nesse movimento de acolhida do paciente. Então, a anamnese, ela tem um objetivo de produzir essa sensação de confiança e esperança no paciente em relação ao alívio do sofrimento dele, tá? Ele está te procurando porque ele está sofrendo, tá? Ele está sofrendo, está incomodado, tá bom? Então, a gente precisa garantir para ele que a gente sabe o que a gente está falando, que o trabalho que a gente está acostumado a fazer vai, sim, trazer um alívio para aquilo que ele está contando para a gente. Então, a nossa postura vai transparecer essa autoconfiança, né? Você sabe ali o que você está oferecendo para ele. Então, tudo isso vai aparecer na sua comunicação, na sua forma, né, de formular as perguntas, na sua forma de acolher e compreender o que está sendo dito pelo paciente, na sua postura, no seu olhar, na sua forma de desenvolver a empatia e despertar o acolhimento do paciente. Ele precisa sair ali do seu encontro tendo a certeza de que você sabe o que você está falando, que você vai sim conseguir ajudá-lo naquilo que ele foi levar ali para você, tá? Então, na anamnese, através da escuta, a gente vai fazer todo esse despertar, esse acolhimento. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um instrumento, tá? Típico de anamnese, que a gente usa bastante. Eu hoje não uso mais essa forma manual, tá, gente? Apesar de eu escrever muito na hora da sessão, na hora que eu estou conversando com o paciente, hoje eu uso um aplicativo que ele chama Psicomanager. Então, para quem está aí, né, já na clínica, atendendo, é um aplicativo que facilitou muito a minha vida. Como está tudo muito online, o que acontece? Ali você tem todos os prontuários, você tem todas as anotações da sessão do paciente, você tem todas as datas de sessão dele, se ele veio, se ele faltou, porque faltou. Você tem a agenda do consultório, você tem ali o controle financeiro, tá? Então, eu tenho gostado muito desse aplicativo e ele não tem um custo alto. Às vezes você fala, nossa, Vivi, vai ser muito caro para mim, estou começando para pagar isso. Não é tão caro. E facilita muito, né? Porque a gente sabe que a gente tem que ter essa organização de documental, isso é tudo muito importante. E esse aplicativo, ele traz ali. Então, hoje eu tenho usado muito a anamnese do próprio aplicativo. Você pode fazer modificações, colocar coisas que para você são importantes, que não tinham anteriormente. Então, assim, é super adaptável, tá? Então, eu tenho gostado bastante, mas eu vou compartilhar com você aqui a anamnese que eu tenho como base quando eu vou fazer a minha anotação aqui, né? De forma manual, tá? Vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Peraí que eu perdi onde estava. Aqui, achei. Esse aqui. Olha só. Esse aqui é um roteiro de entrevista, né, para avaliação psicológica. Geralmente a gente coloca nome, data de nascimento, idade, essa forma, né, de perguntar data de nascimento também, idade, é uma forma para a gente avaliar a consciência, né? A religião também, gente, é um ponto que vem sendo muito importante na abordagem terapêutica. Assim como a gente pergunta, né, dos aspectos afetivos, de laborais, relacionais do paciente,
perguntar a ele sobre a religião e sobre as suas crenças espirituais é muito importante. A religião, ela vem sendo atestada, né, como um forte paradigma para a estruturação de crenças, tá? Então, se o paciente tem algum problema, né, com relação à crença, tipo, ai, nossa, Viviane, eu tive um problema com um padre, eu tive um problema com uma pessoa da igreja que me decepcionou, e isso pode abalar muito a referência de Deus na vida dela. E como nós somos um país muito religioso, não só o Brasil, né? A maioria dos países tem um cunho religioso muito forte, vem sendo, gente, assim, maçante nas pesquisas. Quando a pessoa tem um abalo na crença religiosa, ela também abala muito as crenças fundamentais. Nós vamos falar um pouquinho dentro da conceitualização cognitiva. Então, você perguntar da religião e das crenças espirituais do seu paciente é uma forma de você abrir uma porta. Não quer dizer que ele vai trazer esse conteúdo para terapia toda a sessão, mas se ele tiver conteúdos nessa área para trazer e você perguntou na primeira anamnese, ele vai sentir que ele pode falar aquilo com você porque aquele ponto foi importante. Você perguntou daquilo, minimamente. Assim como a gente pergunta de várias coisas. Você bebe, você fuma, você tem vida sexual ativa, enfim, tá namorando, tá casado, a gente pergunta de um monte de coisa para a gente conhecer a vida desse paciente. Perguntar da religião é bastante importante por isso também, da mesma forma, tá? Então, aqui você pode fazer uma numeração, né, para você fazer o controle aí, você pode colocar quem que encaminhou, né, esse paciente para você. Quando é criança, gente, a gente sempre tem um responsável, tá, pelo atendimento. Então, você tem que colocar também aqui o nome do pai, da mãe, tá? Ele tem que assinar até, né, autorização para início da terapia. Eu coloco queixa principal, né? Qual que é a dor maior daquele paciente? O que que traz ele para terapia? Porque às vezes o paciente tem muitas comorbidades, né? Tem várias coisas que não estão dando certo, mas tem um ponto principal que causa maior sofrimento para ele. Eu sempre coloco esse ponto porque vai ser um ponto de atenção, que eu vou estar sempre olhando para ele, tá? A queixa do paciente, né? Como é que foi a evolução dessa queixa? Então, vamos supor aqui que o paciente vem trazendo a ansiedade como queixa principal, tá? Ele vai colocar, a gente vai perguntar para ele quando, né? Que começou, quando que isso começou a incomodar ele, tá? Se foi de forma súbita ou de forma progressiva. O que aconteceu, né? Se aconteceu alguma mudança, alguma situação que afetou profundamente a forma dele se relacionar com a vida. Quais são os sintomas que ele apresenta? E aí, essa ansiedade, vamos supor, Viviane, nossa, eu não consigo parar no meu emprego, eu falto muito, parará, e isso vai trazendo ali uma série de situações, tá? Tem um barulhinho aqui, alguém levantou a mão, não, né? Posso continuar. História clínica, né? A gente vai sempre colocar ali, você tem alguma dor crônica, uso de medicamentos, gente, é muito importante a gente saber quais são os medicamentos que o paciente toma, principalmente os medicamentos que ele toma para os adoecimentos mentais. Viviane, eu tomei esse remédio para ansiedade, esse remédio para depressão, eu tomo esse remédio para dormir, né? Às vezes eles falam muito isso, eu tomo esse remédio para dormir. Então, você tem que saber quais são os medicamentos para você entender quais são os efeitos daquela medicação no funcionamento normal desse paciente, tá? Se ele já teve casos de internação, como é que ele enfrentou isso, né? Quais são os sintomas físicos e psicológicos que ele tem, se ele já fez psicoterapia, se ele faz, né, controle com neuro, com psiquiatra, com fono, com físio. Os hábitos alimentares desse paciente, é muito comum um paciente, por exemplo, que tem quadro de ansiedade, ele trazer uma compensação alimentar, né? Então é interessante a gente perguntar sobre isso. Não quer dizer que na primeira sessão ele vai trazer tudo, tá? Mas é importante você perguntar, porque você vai poder reavaliar isso durante todo o processo ali, tá bom? Quando é criança, adolescente, a gente pergunta, né, condições de nascimento, se ele teve algum problema no desenvolvimento psicomotor, né, por exemplo, o TDAH na infância, é uma questão que vem se mostrando muito comum em adultos, e é uma questão que aparece lá na infância, né, desde a infância. Se ele teve doenças infantis, apresentou quadros de convulsões. A história familiar, né, a gente pergunta, né, como é que é, com quem que você mora, qual que é a sua composição familiar, como é que é o seu relacionamento com os seus pais, os eventos significativos de família, quem é a rede de apoio dele, né, como que ele faz para quando ele está precisando, com quem que ele realmente pode contar, a história da vida social, né? Hábitos de lazer, inserção em grupos, a rede de apoio social também, às vezes tem amigos, né, que são muito próximos
e que eles também contam de uma forma muito carinhosa, então é importante a gente saber que a gente também pode, né, precisar desse dado mais lá na frente. A gente precisa perguntar de dados escolares, né, até formação, enfim, a gente precisa saber dessa vida acadêmica do nosso paciente. Algumas considerações finais, né, coisas que eles falaram que não estão aqui, né, listadas, mas que foram importantes, soaram forte aí na nossa escuta, tá? E se a gente vai precisar fazer também alguma sugestão de encaminhamento, por exemplo, alguma avaliação psiquiátrica, alguma coisa nesse sentido, tá? Essa é uma primeira avaliação, é um primeiro roteiro de entrevista, tá? Então, nós vamos usar esse roteiro para puxar uma conversa. Eu gosto, gente, sempre de trazer, quando eu falei da autenticidade ali, você não precisa ficar seguindo um roteiro, tipo, agora a próxima pergunta. Você pode trazer isso de forma muito leve. Então, a forma como você se relaciona com o seu instrumento é muito importante. Se você conhece o seu instrumento de anamnese, você pode trazer esses pontos numa conversa muito leve. O paciente não precisa nem sentir que você está acompanhando um roteiro ali, que você está inquirindo sobre coisas. Ele vai trazendo e você vai direcionando, vai perguntando de forma leve. E isso também traz a confiança, né, para o paciente de que você sabe ali efetivamente onde você quer chegar, do que você sabe o que você está falando, tá? Uma coisa importante, vou voltar a compartilhar aqui agora a outra tela, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente, pode interromper. Peterson, quer falar? Peraí, gente. Falhas técnicas acontecem aqui. Agora vai dar. Tá, então compartilhei. Vocês estão vendo minha tela agora, né? Compartilhei com vocês aí a anamnese e falei com vocês que isso pode acontecer de forma bastante leve, né? A gente pode fazer isso de forma bastante tranquila com o paciente, como se fosse um diálogo mesmo, trazendo segurança, trazendo autenticidade, trazendo um movimento de encontro mesmo para essa conversa, tá? Não precisa ser, enfim, seguindo ali pergunta por pergunta, tá? Depois você pode até fazendo as anotações pontuais, depois que o paciente sai da sua sessão, você vai e preenche direitinho ali, se ficou alguma coisa, você no próximo encontro, você retoma de forma muito leve, tá, gente? Uma coisa que eu tenho observado e que é muito importante é o seguinte, às vezes, a gente vai falar de conceitualização cognitiva agora, tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia auto-aplicável, tá? Ela é uma terapia que visa o paciente se tornar seu próprio terapeuta, tá? Então, se ela visa esse objetivo com o paciente, primeiro conosco, né? Então, enquanto eu, terapeuta, eu preciso me auto-aplicar as técnicas, os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental, tá? Por quê? Porque às vezes a gente também tem a nossa ansiedade. A gente também, quando recebe um paciente, principalmente quando a gente está naquele início, né, que o consultório está meio vazio, que cada paciente é muito importante para compor aquela renda primeira que a gente precisa ali para a sobrevivência mesmo, né, do consultório, enfim, a gente trabalha com essa ansiedade de forma a abafar o paciente. E aí isso afasta ele de nós. Então, se você tem aí uma observação, a gente vai falar de conceitualização cognitiva e eu vou passar a tarefinha para vocês, você pode ir averiguando, né, como que está a sua conceitualização. Você tem ansiedade lidando com esse processo? Você tem algum tipo de pensamento que te gera emoções difíceis? Você precisa cuidar disso, tá? Por quê? Porque o paciente está ali para ser acolhido. E aí, gente, se você esquece de fazer uma pergunta na primeira sessão, tá tudo bem. Ele vai voltar. Se você passou confiança para ele, se você passou empatia, se você deixou ele sair dali seguro de que você vai conseguir ajudá-lo no alívio do sofrimento dele, ele vai voltar. E se ficou alguma questão que você não conseguiu abordar na primeira entrevista, você vai conseguir abordar na segunda, e tá tudo muito bem, tá? Às vezes eu percebo muitos psicólogos, né, quando vêm para a supervisão, no desejo, né, de entregar o melhor tratamento, querem
derramar muita tarefa para aquele paciente, querem espremer ele demais, a vida já está complicada, né? Então a gente precisa facilitar ao máximo. Quanto mais tarefa você passa e aquele paciente não tem condições de fazer tudo que você está pedindo, ele vai se sentir em débito, né? Vai se sentir que não está conseguindo acompanhar a sua intervenção e ele vai sair, ele vai largar, tá? Então, é importante você estar sempre se averiguando, sempre se analisando, sempre percebendo seus pensamentos, tá? Reconhecendo a eficácia deles e, se não tiver eficácia, trabalhar eles, tá bom? Ou no seu movimento terapêutico ou dentro da sua própria autoanálise aí, tá? Então, vamos lá, olha só. O fundamento da TCC é a conceitualização cognitiva. Ela começa a ser elaborada na primeira entrevista, mas essa elaboração, gente, ela vai acompanhar todo o transcorrer do tratamento. A gente sempre vai voltar na conceitualização cognitiva, tá? Então, por quê? A conceitualização cognitiva e a anamnese, elas vão fornecer o subsídio para o tratamento, tá? As duas, né, vão possibilitar ali entender o paciente nos seus pontos fortes e pontos fracos, nas suas aflições e desafios, entender como esses pacientes desenvolvem pensamentos disfuncionais e comportamentos desadaptativos, tá? Então, através daquela primeira entrevista ali, você vai começar a entender, tá? Pode ser que você já pegue ali algum tipo de pensamento disfuncional, pode ser que não, tá? Mas a gente tem que começar a atrair o nosso olhar para isso, tá bom? E isso vai fortalecer a nossa relação terapêutica, porque quando você dá um feedback para o paciente de que ele faz um tipo de distorção cognitiva e explica bem isso, eu já falei para vocês na primeira lá, Masterclass, que a comunicação, né, efetiva, ela aproxima as pessoas. Quando você fala para ele, você explica para ele, gente, é interessante. Ele começa a fazer assim, Vivian, como é que você sabe? É exatamente desse jeito, porque você consegue já contar para ele como é que funcionam esses pensamentos e comportamentos desadaptativos, e isso vai fortalecer a relação terapêutica. Por quê? Porque ele vai falar assim, nossa, ela sabe o que eu estou passando, tá? Isso vai dizer da empatia, tudo que a gente já falou lá em cima, tá? Isso vai nos ajudar a planejar o tratamento e escolher as intervenções e também superar bloqueios, porque se a gente conhece, né, quais são as dificuldades do nosso paciente, a gente consegue planejar ações que vão fazer com que ele sinta-se mais confortável no processo terapêutico, tá? Então, escutar ali é fundamental. Na conceitualização cognitiva, gente, a gente vai ter o nosso olhar não para aqueles pontos que a gente abordou na anamnese, mas a gente vai ter sempre ali a nossa visão focada para a estruturação e conhecimento das crenças nucleares, das crenças intermediárias, da situação, pensamentos automáticos, da reação. Como que acontece isso? Eu não sei, né, se vocês já têm um hábito já, assim, próximo, né, com a terapia cognitivo-comportamental, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa do que eu tô falando aqui, vocês podem me perguntar, tá bom? O que que acontece? A vida, né, a gente está muito programado para funcionar olhando para fora, concorda? Então, às vezes o paciente chega contando, Vivian, nossa, meu marido tá muito chato, ele tá me perseguindo, ele fica o tempo todo, né, agora com esse negócio de home office, de trabalho, ele fica ali o tempo todo perto de mim, nossa, está muito chato, está muito cansativo, eu não tô aguentando, tá me irritando profundamente. O que que ele tá te contando ali? A situação é o quê? O marido está muito em cima dessa paciente. Essa é a situação. O que que ela falou? Ela falou que ela está se sentindo irritada, tá? Então, essa é uma reação emocional, tá bom? Então, pegando ali, eu estou abordando situação, reação emocional, ela está irritada, tá? Ela está irritada. O que que ela faz com isso? Ela começa a responder. Ele fala, nossa, sai para lá, você está muito em cima de mim, nossa, eu preciso de espaço. E eles começam a discutir, tá bom? Então, eu falei da situação, da reação. Entre a situação e a reação, situação externa, reação emocional e comportamental, tem o que essa paciente pensou. Sempre que a gente tem emoções ou reações comportamentais, a gente pensou alguma coisa sobre aquele acontecimento, tá? Isso a gente na terapia cognitivo-comportamental vai chamar de pensamentos automáticos. A gente teve ali uma leitura rápida, né? Que às vezes a gente nem se dá conta que a gente leu daquela forma. A maior dificuldade dos pacientes que entram em terapia
e até alguns psicólogos também, né, que assim, entram nesse processo de aplicação da terapia cognitivo-comportamental, é a gente perceber que a gente pensa o tempo todo, tá? Na primeira masterclass, eu falei com vocês o seguinte, que do mesmo jeito que todo o meu corpo está programado para funcionar automaticamente, eu processo pensamentos o tempo todo. O tempo todo nós estamos pensando. Então, por exemplo, percebi aqui que a minha boca está seca. Isso é uma situação, né? Uma situação. O que eu vou pensar rapidamente? Ah, preciso tomar água. Pego a garrafa. Reação comportamental. Tomei a água. Eu atendi esse pensamento? Atendi, né? Então, foi uma reação adaptativa. Por quê? Porque ela foi uma reação que foi efetiva para aquilo que eu estou efetivamente precisando. Mas o que acontece muitas vezes? Às vezes, olha, mesma situação, minha boca está seca. Pensamento. Poxa vida, ninguém se preocupa em trazer uma garrafa de água. Minha água acabou. A pessoa bebe água, mas não enche a garrafa. E a gente começa naquele pensamento de reclamação ali. Isso vai gerar o quê? Reação emocional. Qual que é? Irritação, comportamento. Às vezes a gente vai falar assim, nossa, ninguém aqui em casa presta para encher o vidro de água, tá? E aí a gente começa a brigar. Qual que é esse pensamento automático que foi? Ninguém se preocupa comigo. Ele é um pensamento funcional? Ele tá respondendo adaptativamente a minha necessidade primeira, que é a boca seca, a vontade de tomar água? Não, não tá, porque ninguém se preocupa comigo é muito grande para a minha situação da boca seca. Será que realmente ninguém se preocupa com você? O que será que pode ter acontecido para que a garrafa estivesse vazia na geladeira? Às vezes a outra pessoa saiu correndo, não teve tempo de encher, enfim, não quer dizer nada com você especificamente. Mas essa generalização, essa catastrofização, que são distorções cognitivas, fazem com que o paciente sofra e tenha reações desproporcionais, do tipo ficar reclamando e não comunicar efetivamente o que ele precisa. O que ele precisa é falar, olha, gente, vamos fazer aqui um combinado. Sempre que acabar a água da geladeira ou a água da garrafa, quem acabar com a água vai encher a garrafa, porque outra pessoa da próxima vez pode ter sede e vai precisar pegar essa garrafa, tá? Então tem a situação, tem a reação, né, emocional, comportamental, mas toda reação emocional comportamental vai ser marcada por pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos são processados automaticamente e eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Quando eles são funcionais, eles produzem reações emocionais e comportamentais que são eficazes para a demanda que eu preciso atender, a minha demanda, tá? E quando eles são disfuncionais, geralmente eles vão causar reações emocionais difíceis e comportamentos também que vão gerar outros problemas ao invés de promover soluções, tá? Mas, gente, todo pensamento automático, ele está pautado em crenças, que nós vamos chamar na terapia cognitivo-comportamental de crenças intermediárias, que é quando a gente tem algumas regras, atitudes e pressupostos específicos para enxergar a vida, a nós mesmos e aos outros, tá? E essas crenças intermediárias, elas estão pautadas em crenças nucleares, né? Que são adaptativas, quando elas vão nos fornecer amparo, amor, compaixão, né? E vão ser desadaptativas quando essas crenças nucleares estão pautadas em desamparo, desamor, desvalor, tá? Então, vamos pensar numa árvore, tá? A conceitualização cognitiva, ela vai trazer para nós a raiz dessa árvore, que são as crenças nucleares, o tronco dessa árvore, que são as crenças intermediárias, e essa árvore, né? Como se fossem aqueles galinhos, as florzinhas, a folha, né? A flor, o fruto, se tiver os pensamentos automáticos, tá? Mas como que eu chego na raiz dessa árvore? Eu preciso entrar pelos pensamentos automáticos, que é o que está mais fácil ali de ser captado através das situações do agora, tá? Então, eu sempre começo com o paciente pelos pensamentos automáticos, que é o que ele consegue identificar ali de forma mais breve. Os pensamentos automáticos, gente, não é que é fácil, tá? Porque a gente faz de forma automática. Então, a nossa atenção não está ali, tá? Mas se eu conseguir atrair a atenção do paciente para isso e ele começar a credibilizar o que eu estou falando tem procedência, ele vai começar a se investigar mais.
e ele vai trazer cada vez mais conteúdos desses pensamentos. E aí a gente consegue ir estruturando essa conceitualização, tá? Eu falo com os meus pacientes assim, até comentei isso com vocês na primeira masterclass lá. Quando eu tenho uma reação emocional ou uma reação comportamental, eu posso voltar no meu pensamento. De primeiro momento, o paciente tem muita dificuldade de captar o pensamento, porque se ele captasse o pensamento e percebesse que ele era disfuncional de cara, ele não teria credibilizado. Então, quer dizer, ele não teria reações emocionais e comportamentais. Geralmente, ele tem reações emocionais, comportamentais e não percebe o pensamento. E aí, na terapia, a gente começa a atrair a atenção dele. O que eu falo com o paciente? Eu falo, olha, lembra da vozinha lá? O que acontece quando a gente vai falar um negócio com a avó da gente, com a mãe da gente, e a gente esquece que a gente ia falar? Geralmente elas falam assim, ah, não, era mentira. Ou senão você volta lá no que você estava fazendo que você vai lembrar. Aí você volta, né? Geralmente você tinha pegado, vamos supor, você tinha pegado uma caneta e uma chave. A hora que você pega a caneta e a chave, você fala, ó, ia falar isso. É como se você fizesse um retrospecto no que você estava fazendo ali, e aí o pensamento volta, né? Você tem como capturar aquele pensamento, e aí você vai conseguir perceber se esse pensamento está ok, se ele não está ok, ou seja, se ele está disfuncional, trazendo ali distorções cognitivas que são abordadas na terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, a conceitualização, ela vai trazer essas abordagens para que a gente possa estruturar e conhecer o paciente, tá? Eu tenho as ferramentas para mandar para vocês, tá bom? Então, vocês podem me chamar no WhatsApp aí que eu vou mandar as duas ferramentas para vocês. O que esse livro da Judite trouxe, gente, que eu comentei com vocês? Antes, na terapia cognitivo-comportamental, a gente estruturava a conceitualização muito, a forma tradicional de conceitualização é baseada no problema. Então, o paciente tem lá um problema. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o instrumento para mostrar para vocês. Abri aqui. O paciente tem um problema, a gente foca no problema. Então, eu vou entender ali quais são as crenças disfuncionais dele, tá? Quais são os pensamentos disfuncionais, as crenças, as distorções cognitivas que ele mais pratica. Eu vou entender quais são as crenças intermediárias e quais são as crenças nucleares, né? Onde está o fundo disso tudo? De repente, ele sofre de desamparo, né? Ele sofre de desamor, ele tem questões muito fortes de desvalor, ele não se valoriza, ele não se sente capaz, ele não se sente potente para vencer a vida, ou ele não se sente eficaz para dar conta das coisas, né? Às vezes ele foi desamparado, situações de abuso na infância, gente, na vida adulta, o paciente tem muitas questões de desamparo, tá? Não porque às vezes o pai e a mãe não foram negligentes, mas às vezes a situação trouxe essa percepção, né? Nem sempre o pai e a mãe têm culpa na questão do abuso, né? Principalmente quando eles não são os autores. Mas esse adulto, por esse acontecimento na infância, ele tem questões fortes de desamparo, tá? E aí a gente vai entendendo isso, a gente vai podendo trabalhar na terapia cognitivo comportamental. Uma das bases principais é a psicoeducação. O paciente aprende o que acontece com ele e a partir dali ele consegue subsídios para outro patamar, para outro nível, para outra estruturação cognitiva, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com o paciente essa questão da psicoeducação, das habilidades de psicoeducação. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a outra tela. Ai, gente, aqui, ó. Olha só, aqui eu vou colocar a história da vida relevante e precipitante, tá? Então, que experiências contribuíram para o desenvolvimento e a manutenção dessas crenças nucleares? Crenças nucleares, tá? Durante o episódio atual, quais são as crenças disfuncionais mais centrais desse paciente sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo?
As crenças nucleares, elas sempre vão trazer esse olhar para mim, para as pessoas, para o mundo, tá? Então, ninguém gosta de mim. Eu, pessoas, o mundo. Nesse lugar onde ninguém gosta de mim, o mundo é o quê? É um lugar geralmente perigoso, é um lugar de desamparo muito grande. As crenças intermediárias também, eu vou notar aqui quais são, né, essas regras, esses pressupostos que ajudam, né, o paciente a trabalhar com essas crenças nucleares. E aí, quais são as estratégias de enfrentamento? Quais são os comportamentos disfuncionais que ajudam o paciente a lidar com essa crença? Então, porque o paciente, quando ele chega na terapia, ele já tem uma forma de se safar da situação, problema. Essa forma, ela já não é tão bacana mais, tanto que ele está buscando ajuda, tá? Não está tão agradável, mas ele geralmente tem uma estratégia ali que ele já usa de forma automática, tá? Geralmente é a evitação, é a fuga, tá? Ele vai te contar sobre isso. E aí você vai fazer aqui, ó, bem naquele diagrama dos pensamentos automáticos mesmo. Situação, qualquer situação, o que passou na sua mente, né, naquele momento, o que foi qual foi o significado, né? Como que foi a leitura desse pensamento automático? O que ele significou para você? Tá? Geralmente ele vai trazer, Vivian, que eu não sou desejada mesmo, que ninguém gosta de mim, que eu nunca vou conseguir. Geralmente é sempre palavras que são generalistas, que formam esse guarda-chuva, sabe? Que vão contar da crença lá de cima. Quais são as emoções, né, que estão associadas a esse pensamento automático e qual que é o comportamento? O livro da Judite, que eu compartilhei com vocês, a terceira edição, o que que ele traz? Ele traz uma novidade na conceitualização cognitiva. Ele fala que a gente precisa também trabalhar as questões de resposta, tá? Então, não só mais as questões do problema, né, de forma tradicional, mas a gente precisa trabalhar ali a regulação, a recuperação desse paciente. E aí ela vai trazer a importância da gente também atuar observando, tomando conhecimento desses pontos fortes, das qualidades pessoais, dos recursos que ele já possui, tá, para lidar com isso. Isso é muito importante. Quais são as crenças nucleares adaptativas? Por exemplo, Vivian, ele tem uma questão de desamparo grande na família, mas ele é muito eficaz, né? Então, ele tem uma questão de valor muito legal, ele se valoriza, ele sabe do quanto ele é capaz, ele tem uma questão de amor muito profunda, né? Ele sabe que as pessoas gostam dele, então é uma crença adaptativa. As crenças intermediárias também, que são adaptativas, tá? Então, regras, atitudes e pressupostos que projetam ele para o crescimento, tá? Quais são os valores que o nosso paciente tem? Quais são os padrões de comportamento adaptativo, né? Que estratégias de enfrentamento que são adaptativas que esse cliente apresenta. Aí a gente vai focar aqui também em conhecer, do mesmo jeito do registro de pensamento automático, as situações, pensamentos, significados, emoções e comportamentos de forma adaptativa. Então, além de conhecer os pensamentos disfuncionais desse paciente, que já é uma coisa que a gente já fazia, a Judite agora fala assim, olha, não, vamos focar também em conhecer os pensamentos que funcionam, quais são as regras que dão certo, quais são as formas de enfrentamento que são legais para esse paciente, tá? O Martin Seligman já falava isso na psicologia positiva, né? Ele fala assim, que os bons terapeutas, eles não só se preocupam em resolver o problema, mas eles se preocupam em desenvolver habilidades, né? Fortalecer os pontos fortes dessa pessoa também, porque não é só tirar o problema, você precisa estruturar totalmente a vida dessa pessoa. E às vezes a pessoa, vamos supor, ela tem uma crença ali de que nada dá certo para ela, tá? Tem um monte de coisa dando certo. Só que como ela está falando que nada dá certo, ela não está valorizando as coisas que dão certo. Quando você mostra, através do próprio discurso que ele traz para a terapia, o paciente começa a se sentir mais potente para estar ali de forma colaborativa com você no processo terapêutico, tá? Então, isso tudo é muito importante. A gente precisa também fortalecer os pontos de recuperação desse paciente. Quais são as habilidades que ele já possui, que aquilo ali pode ajudar ainda mais no processo ali de avanço da terapia, tá bom? Eu tenho esses dois instrumentos para mandar para vocês e também a anamnese, se vocês desejarem, tá bom? Tô terminando já, tá, gente? Já vou acabar aqui.
Só mais alguns minutos. Então, eu vou mandar essas ferramentas para vocês. Quem quiser, é só me chamar lá no WhatsApp e me pedir a ferramenta que eu mando tudo em PDF para vocês. Vocês salvam aí, podem começar a aplicar a partir de amanhã mesmo. Quem está fazendo transição de outra linha terapêutica para a terapia cognitivo-comportamental, é ideal você começar a aplicar esses instrumentos em novos pacientes. Ou se for começar com os pacientes que já estão em terapia com você, você vai trazer de forma colaborativa. Fala, olha, quero começar com você uma outra abordagem terapêutica que vai ser mais, você pode explicar, né, o que você quer fazer com ele, vai ser mais integrativa, você vai ter algumas observações para fazer em casa, você vai explicar o que vai mudar da sua abordagem atual para que você tá indo, né, para terapia cognitivo-comportamental no caso, e você pode começar a fazer. Geralmente, quanto mais confortável você tiver para começar a aplicar, mais o paciente vai se sentir confortável para acompanhar, tá? É uma dança mesmo, né? A gente vai conduzindo e o paciente vai se sentindo ali feliz naquele movimento que a gente vai apontando, principalmente se ele for observando ganhos. Então, essa conceitualização de forma positiva, né, dos pontos fortes, ela vai contribuir bastante para isso, tá? Quero contar para vocês, tá, gente, que estão nos últimos minutos, últimas horas para o fechamento das inscrições do grupo terapêutico, do grupo de estudos, com a Masterclass e acompanhamento. A proposta desse grupo é justamente a gente apresentar as técnicas, princípios, inovações da terapia cognitivo-comportamental nos ganhos aí terapêuticos. Fazer isso através de grupo de estudo, né? Então, a gente construir isso de forma colaborativa, vocês podem trazer suas dúvidas, e o acompanhamento, que é uma coisa que eu senti muita falta quando eu comecei a atuar na minha prática clínica, que é aquela possibilidade de você ter um acesso fácil, né? Um movimento de tirar dúvidas. Olha, como é que eu aplico isso aqui de forma eficaz? Eu estou com uma dificuldade nesse ponto, né? Porque às vezes a supervisão ela é muito efetiva, ela é muito boa, mas a gente precisa conceitualizar o caso, a gente leva o caso todo pronto, e às vezes o que a gente precisa é só um detalhe, a gente já sabe todo o movimento que a gente está fazendo, mas tá com uma dúvida, e aí esse grupo de estudo ele tem esse objetivo, né? De promover esse acompanhamento para que a gente possa andar junto e ter resultados efetivos na prática clínica, tanto para os nossos pacientes, mas também no nosso movimento de crescimento enquanto profissionais, tá? A Judite, nesse livro, inclusive, ela traz ali sobre o avanço do terapeuta, e ela traz uma metáfora muito interessante, que ela fala o seguinte: quando a gente está começando a adquirir novas habilidades, né? Por exemplo, dirigir, né? Enfim, todos nós já aprendemos a ler, todos nós, às vezes, já passamos pela habilidade de aprender o inglês, por exemplo, e naquele primeiro momento parece que é tudo muito difícil, né? Parece que você não vai conseguir, parece que você não vai dar conta, por exemplo, na questão da direção lá, de dar a seta e virar o volante e passar a marcha ainda, né? Enfim, é muita coisa, parece que você não vai dar conta, mas quando você vai praticando e vai se exercitando, tudo isso vai ficando muito natural, né? Então, se a gente já superou desafios na vida, crescer enquanto terapeuta é um caminho possível, efetivo, eficaz, e a terapia cognitivo-comportamental, ela é padrão ouro enquanto resultado para o paciente. Então, dá gosto da gente evoluir. E a surpresa, né, gente, é que não tem fim, né? Eu tenho 10 anos de prática já clínica, mas quanto mais prática clínica eu tiver, mais acurácia enquanto terapeuta eu terei, e o treinamento, o estudo contínuo é super importante. Então, a gente nunca está no ponto ótimo, tá? Ninguém está nesse lugar, tá bom? A gente precisa sempre estar aí ganhando em conhecimento para agregar para os nossos pacientes. Nesse grupo de estudo, a ideia, né, é a gente trabalhar a base da terapia cognitivo-comportamental, porque é o principal, tá, gente? E nós juntos vamos atingir as necessidades que vocês precisam aí para o trabalho de consultório de vocês. Esse valor que está atualmente, está R$ 147, não vai ter mais, tá? São vagas limitadíssimas mesmo, é um grupo VIP que eu estou fazendo para o início da TCC Descomplicada, tá? Eu já vinha dando supervisão enquanto Vivian Hagen, né, psicóloga, mas agora tem a empresa de treinamento, e é valor realmente promocional para os VIPs que serão aí
a primeira turma da TCC Descomplicada. Claro, né, gente, que quem tiver comigo nesse primeiro movimento, hoje, graças a Deus, eu antes não, até contei para vocês a Márcia também na primeira, eu nunca achei que fosse possível a gente atingir uma agenda lotada, tá? Quando eu entrei no Psi do Futuro, eu ouvia, né, as histórias da Alana, por exemplo, falando da agenda lotada, e eu cheguei a perguntar para ela, falei, Alana, sério mesmo que isso é real, isso é possível? Porque sempre tá para a gente, assim, encaixar mais um e tal. Eu não achava que era possível e hoje eu tenho atingido essa graça, tá? Então, quem tiver comigo, andando no grupo terapêutico, claro que eu vou passar pacientes também para vocês quando não for possível acolher, quando eu achar que não tem mais condições aqui, e percebendo a demanda, né, de vocês, do tipo, Vivian, prefiro criança, prefiro casais, prefiro adulto, a gente vai conversar sobre isso e vamos juntos, tá? E é claro que eu vou estar acompanhando vocês, todas as dúvidas, a gente vai estar fazendo isso de forma bem bem juntinho mesmo. O meu objetivo é acompanhar vocês e ter uma primeira turma de sucesso enquanto aplicação terapêutica, tá bom? Eu agradeço demais a atenção de vocês. Lembrando, né, gente, que estamos no finalzinho, são as últimas horas para início no grupo terapêutico, a gente começa na quinta, então as inscrições vão até amanhã, não sei que horas, porque eu pretendo fechar, o grupo é pequeno mesmo, para a gente poder trocar e crescer e fazer história junto, tá? Eu quero poder acompanhar de forma real todo mundo que entrar. Então, logicamente, que eu não vou colocar um grupo muito grande, porque eu não vou dar conta de fazer isso, tá bom? Aqui, eu quero agradecer vocês no feriado, são quase 9h30, vocês estão aqui comigo. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Espero todos vocês lá no grupo. E quem não entrar no grupo de estudo, quiser ficar no WhatsApp para a gente trocar outras experiências, eu vou estar sempre compartilhando com vocês outras coisas, tá bom? Muito bom ter vocês aqui e caminhar pertinho. Viu? Alguém ficou com alguma dúvida? A gente quer perguntar? Deu para entender tudo?